Ponto Político, em sua fonte diária de análise política clara e imparcial, descomplicamos os fatos para você entender o Brasil e o mundo. Inscreva-se e esteja sempre bem informado. Ana, já que o ministro Gilmar Mendes tocou nesse assunto, no tema da censura nas redes, deixa eu trazer o que disse o presidente do Google, o Fábio Coelho, presidente do Google aqui no Brasil. Ele disse em entrevista ao UOL que está bastante preocupado com o andamento do julgamento desse artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vai ser retomado na próxima quarta-feira. Coelho afirmou que, se prevalecer o entendimento de que as plataformas são responsáveis juridicamente pelo que os usuários publicam, o ambiente vai ficar mais difícil de operar. Abro aspas para o presidente do Google no Brasil. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas. O humor também fica em risco porque as plataformas teriam medo daquele humor ser interpretado como verdade. Fecha aspas, né? Aquilo que a gente tem dito, inclusive o Marcília na sexta-feira tocou nesse ponto, né? As plataformas vão começar a praticar autocensura, o que é um grande perigo. Exatamente, Paula. E essa medida vai na contramão do que existe aqui nos Estados Unidos, sob a seção 230, que protege exatamente as plataformas. Numa explicação assim rápida e superficial, é como se as plataformas elas fossem grandes livrarias, por exemplo. O dono da livraria não sabe o conteúdo de cada livro que ele vende ali na livraria. Então, é como se você punisse o dono da livraria pelo conteúdo de algum livro que está dentro. Paula, o Gilmar Mendes, assim como os atuais ministros do Supremo, eles vivem num universo paralelo, porque o Gilmar Mendes dizer que isso vai ter um impacto mundial onde? Só se for nesse mundo paralelo em que ele está vivendo, né? Nárnia, porque o que nós sentimos aqui nos Estados Unidos é que depois da eleição do presidente Donald Trump, inclusive há pressão também do Departamento de Estado do Marco Rubio, Departamento de Justiça também da Pam Bondi, nos censores na Europa, principalmente na Inglaterra. Eles queriam também passar legislações que censuram as pessoas, e isso já foi, de certa forma, amenizado com a nova administração na Casa Branca. Agora, eu não sei se os ministros sabem o teor da primeira emenda à Constituição americana, porque essa bobagem de falar impacto mundial, como assim impacto mundial? Nós estamos falando da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que protege exatamente a sagrada liberdade de expressão nos Estados Unidos. E não apenas isso, Paula. O que as pessoas não sabem é que na primeira emenda ali contém também uma proibição para o Congresso fazer leis que proíbem a liberdade de expressão. Vou ler para vocês. Na primeira emenda, o texto literal: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, proibir o seu livre exercício, restringir a liberdade de discurso ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Ou seja, não é só a proteção à liberdade de expressão, é a proibição para que legisladores, censores ou juízes ativistas eles não ajam para que legislações sejam passadas. Portanto, Paula, vamos aguardar. Agora, a história é implacável, né? A Revolução Francesa deixou os seus rastros, mostrando aqui aqueles que colocam as guilhotinas ali para degolar, né, as cabeças das pessoas. No final, eles acabam sofrendo com as próprias armadilhas.
Augusto, a gente destacou aqui um trecho da entrevista do presidente do Google no Brasil, se mostrando ali preocupado com esse julgamento do Supremo sobre a respeito ali do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Mas deixa eu voltar ali para o que disse o ministro Gilmar Mendes lá em Paris sobre esse julgamento que vai ser retomado na quarta-feira. Aspas aqui para o que disse o ministro nesse evento aí de associação de emissoras e rádios e TVs. É uma questão importante para o Brasil e acho que pode ser um paradigma para o mundo. Como lidar com a mídia social agora que temos também o desafio da inteligência artificial? Fecho aspas. Paradigma para o mundo. Tá bom. A Ana matou a discussão, encerrou a discussão. Paradigma para o mundo é a primeira emenda da Constituição Americana, ponto. Sim, é proibido censurar. Acabou. Poderia ter sido redigida assim, é o significado. A liberdade não se mexe com ela. Ponto. Liberdade de opinião, tá? Liberdade de expressão, acabou. Agora, ele está querendo criar uma coisa mais inteligente que essa. A gente não quer saber de babá de marmanjo, botem isso na cabeça. Alguém decidindo o que nós podemos ler, o que nós podemos... Mas quem são eles? Quem são eles? E eles não têm coragem de dizer a palavra que está por trás de tudo. Isso aí, eles chamam de... Como é que é? Regulamentação da mídia. Chamavam ainda antes da explosão da internet. Eles chamam das redes... Eles chamavam de regulamentação da mídia, pegando os jornais, ainda a imprensa de papel, para não falar a palavra censura. É isso que eles querem. Eles não têm como. Quem é que vai discutir o que pode ser lido ou não, que pode ser divulgado ou não? Deem essa tarefa ao Gilmar. Ele desiste do primeiro dia, ele não resolve nem os processos que estão com ele se acumulando. Ele não toma uma decisão há 200 anos. Aí. Só agora está em outro congresso. O Brasil, ele discute fora o que devia ser discutido aqui e discute aqui o que deveria ser discutido fora. É soberbo, né? Do Brasil, é soberba. O Brasil, esse Brasil do consórcio, não serve de paradigma para nada. É uma soberba, né? Você imagina, avisem os Estados Unidos, a Casa Branca, avisem o Japão, a Austrália. Atenção, o ministro Gilmar Mendes disse que... Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.